Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mineral. Somos um veículo de comunicação voltado exclusivamente para o segmento da mineração no estado de Mato Grosso. E para fazer parte desse nosso primeiro podcast, eu tenho aqui a Rafaela Padilha, que é jornalista e editora-chefe do site Minera MT. O nosso conteúdo está disponível também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e também no Instagram, no @MineraMT. E o nosso convidado de hoje para esse primeiro podcast é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, ex-membro do Ministério Público Federal, atuante como Procurador de Direitos do Cidadão e Procurador Regional Eleitoral, advogado especializado em Direito Administrativo, Ambiental, Empresarial, Imobiliário e Sistema Financeiro Nacional e Tributário. Procurador Regional da República com atuações no Sistema Financeiro de Habitação, Ambiental, Indígena e Agrário. Também foi Procurador Regional Eleitoral. Eu estou falando de Roberto Cavalcante Batista, hoje diretor-presidente do Instituto Somos do Minério. E para começar, vou convidar primeiro a Rafaela Padilha, que está fazendo parte a partir de agora desse nosso trabalho, que é falar sobre a mineração, das ações que ela vem desenvolvendo no âmbito nacional e também no estado de Mato Grosso. Seja bem-vinda, Rafaela. Eu que agradeço pelo convite, Disney. E vamos direto ao nosso convidado, né? Dr. Roberto Cavalcante, presidente do Instituto Somos do Minério. Dr. Roberto, primeiro é um prazer ter o senhor aqui para falar um pouquinho sobre esse trabalho que o Instituto vem desenvolvendo, tanto no estado de Mato Grosso, como também levando as boas práticas da mineração para todo o Brasil, participando inclusive de grandes congressos, recentemente em BH, participando de eventos relacionados à mineração. Então é interessante a gente mostrar o que a mineração vem fazendo de bom para a economia do Brasil e de Mato Grosso. Seja bem-vindo. Obrigado, Disney. Obrigado a Rafaela. Nós, do Instituto Somos do Minério, é um instituto aqui com sede em Mato Grosso e que ele representa a mineração artesanal de pequena e média escala. São mineradores aqui em todo o estado, também aqui a nível da Baixada Cuiabana, do norte de Mato Grosso, a nossa atuação, que visa divulgar as boas práticas dessa mineração a nível de estado. E surgiu com essa necessidade de que os mineradores, na época atual, eles estão fazendo boas práticas da mineração, combatendo a mineração ilegal, principalmente aqui na Amazônia, em área indígena, e unidades de conservação, dizendo não ao trabalho análogo a escravo, como também ao trabalho infantil, usando os equipamentos necessários de segurança e participando também junto às comunidades de forma ativa, de forma proativa, além de fiscalizar também os recursos do CEFEM, que é uma compensação pela exploração mineral que os municípios recebem da União, através da Agência Mineral, da Agência Nacional de Mineração, para que esses recursos sejam aplicados nos municípios, em infraestrutura, em educação, em obras de assistência social, para que possa preparar a comunidade para o futuro quando esses recursos forem finitos, acabarem. Então, essa é a importância do Instituto, discutindo temas políticos institucionais e também temas de natureza ambiental, da sustentabilidade, como estamos trabalhando, enfim. E também, de nossa parte, fazendo uma integração entre o Instituto e as universidades, as escolas técnicas federais, com o setor de mineração, para que leve capacitação os demais órgãos do Sistema S, como o ICOP, por exemplo, o SESI, SENAI, o SENAC,
que venha preparando, né, a mão de obra do setor mineral, né, para que possa trazer novas tecnologias, né? Conversando também com o CETEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral, no Rio de Janeiro, para vermos tecnologias alternativas à substituição do mercúrio, né, pelo Pacto de Minamar que se tem, né, que dentro de 15 anos próximos, futuros, esse mercúrio ele deve ser banido, né, por conta da contaminação dos peixes, dos corpos hídricos e do homem. Então, todo esse trabalho da cadeia produtiva, né, visando desde a sua extração, né, até a sua entrega ao consumidor final, ele está passando por mudanças, né, com introdução de novos elementos tecnológicos, como da rastreabilidade, está sendo implantada aqui pela primeira vez no Brasil, nesse setor mineral, o blockchain, né, que está sendo testado aqui nas minas da Baixada Cuiabana, né, trazendo com isso a possibilidade da certificação, né, também trabalhando junto à OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, para a regularização das cooperativas minerárias, né, para que haja toda a legalização da cadeia produtiva do minério do ouro, por exemplo, né, que também com isso possibilite crédito para pequena e média mineração, não é, que não existe. Para que você tenha uma noção, no ano de 2021 foram gastos aqui no estado 6 bilhões e 200 milhões de reais, dados da Agência Nacional da Mineração, sem que esse pequeno minerador tenha um centavo de crédito, né? Se a grande mineração já tem dificuldade de obter crédito, quanto mais a pequena mineração, né? O pequeno minerador, o artesanal e aquele de média escala. Então, nós também estamos trabalhando para que isso aconteça, né? E para que haja também uma melhora na qualidade de vida no entorno da mineração, né? Das comunidades, dialogando com as comunidades, né? Em relação à questão da saúde, em relação à educação, né? De plantios também, como alternativa econômica do chamado crescimento endógeno, que é você plantar com sustentabilidade, com elementos orgânicos, aplicando o pó de rocha como uma técnica de remineralização do solo, não é? Cuidando da água também nessas comunidades que estão no entorno, por exemplo, de Poconé, que fazem o plantio orgânico. Então, é uma conversa, né, com a comunidade que é essencial hoje para esse trabalho. Nós tivemos por 2 oportunidades aí deste ano, em setembro, em Belo Horizonte, como agora, né, em novembro, onde a nova visão do minerador, do grande minerador e do pequeno minerador também, não mais ter aquela visão bandeirante, extrativista, de vir arrancar o minério, extrair o minério e levar embora todo o custo, não é? Hoje não, hoje você tem essa preocupação de conversar com a comunidade, porque quando a empresa mineradora chegou lá, a comunidade já existia. Então, hoje ela tem que dialogar, tem que conversar, saber de suas necessidades, ter um comportamento proativo, né? Aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, está sendo muito bem recebida a Nexa, lá no Aripuanã, né? Onde tem a comunidade também, recebeu bem, ela está dialogando com a comunidade. A Baixada Cuiabana também, a pequena e média mineração, vem dialogando, né? Vem vendo quais os problemas que possam identificar nos seus diversos distritos, né? Que tem aí uma pobreza muito forte, né? E que isso precisa ser resolvido, né? Também, tanto numa ação conjunta, né, com a Prefeitura Municipal de Poconé e Livramento, né, as prefeituras, como também com o setor de atuação mineral do Estado. A gente precisa primeiro, que eu percebo como o maior problema da extração mineral é o seguinte: primeiro que as pessoas associam a mineração só ao garimpo, né?
E ela é muito mais ampla do que isso. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas leigas, porque assim, o maior problema que nós temos, que a gente quer levar para as pessoas que nos assistem, é desmistificar essa atividade, né? Mostrar, olha, existe o garimpo, ele funciona da seguinte forma, ele tem arrecadação para o Estado, tem um impacto positivo e tem o negativo, assim, que nós estamos combatendo. E de que forma nós estamos combatendo. Então, seria interessante a gente começar pelo princípio. O que é mineração, né? Mostrar para as pessoas que mineração não se... Quer dizer, tudo na nossa vida hoje em dia leva um pouco da mineração. Você podia falar disso para a gente? Olha, não é hoje em dia. Se você for na Bíblia, no livro de Jó, por exemplo, lá no capítulo 28, você tem toda a mineração artesanal daquela época já sendo feita, sendo descrita. Se também você for no livro de Gênesis, né, lá no capítulo 2, você já tem lá os primeiros anotações do ouro na terra de Ávila, banhada pelo rio Pison, que lá já havia o registro de que o ouro era muito bom. Também você tem as minas de Ofir, que estariam localizadas no Golfo Pérsico, onde os fenícios já exploravam esse ouro, faziam mineração e traziam esse ouro, por exemplo, para a Síria, né, para o povo israelita, onde o rei Salomão construiu o templo do Senhor e também o templo de Salomão, né, com o minério de ouro, daí sua importância. Aqui na atualidade, nós estamos aqui pela mineração local fazendo um trabalho de importância muito grande, né, de boas práticas da mineração com sustentabilidade, tanto que a Suíça, o governo suíço, pela sua Secretaria de Economia, juntamente com os empresários suíços, que são os principais joalheiros da Suíça e empresas de refino de ouro também na Suíça, eles estão comprando de 4 minas da Baixada Cuiabana, certificando essas 4 minas, por quê? Por uso sustentável, né, da extração mineral. Então, isso é um orgulho para o Estado. 2/3 de Mato Grosso, da sua mineração legal, ela é regular. Ela está regular. Não há notícia de garimpo ilegal, não há nenhuma notícia de uso irregular do mercúrio, não há notícia de contaminação dos corpos hídricos. A Universidade de Mato Grosso, que faz pesquisas constantes no Pantanal, não tem encontrado nenhum registro de mercúrio. Tá, mas a pergunta foi em outro sentido. Eu queria que o senhor conseguisse diferenciar para a gente quais são os tipos de mineração que existem no estado de Mato Grosso. Não é só a mineração do ouro, né? Existem outros minérios que são explorados. E quando eu digo atualmente, é porque assim, até nos recursos tecnológicos que nós usamos, vai minério. Sim. Né? E isso é muito importante porque a sociedade não tem noção da amplitude que a atividade mineral tem. Exatamente. Hoje, por exemplo, um aparelho que incorporou na nossa vida, né, chamado celular, ali também tem, né, ali, a mineração ali se faz presente, né? Ali também tem ouro, né, dentro dele. Fora outras tecnologias também, ali outros minérios que ali estão presentes, né? Hoje, em todos os investimentos tecnológicos, né, todos os equipamentos, como notebook, como TVs, né, monitores, tudo isso, a mineração ali se faz presente. Inclusive, né? na viagem do homem ao espaço, né? Não tem exatamente. Uma tecnologia que faz... As aeronaves, né? Que o ouro faz parte. Faz parte. Para você ter uma noção hoje do chamado mineração verde, os carros, né, já não mais utilizarão aquela tecnologia superada do combustível fóssil. Serão agora carros elétricos, né, baterias. Mas para que isso, precisa da mineração, que é o lítio. Então, o lítio não é grande mineração, são pequenas, né? É mineração artesanal, de que você vai ali explorar.
Então, o lítio, para que você tenha, né, aqui tanto no Brasil como no Chile, por exemplo, que tem um grande depósito de lítio, né, você vai precisar da mineração para usar o carro verde, né, o carro elétrico. Né? Então, você precisa realmente para essa energia limpa, você precisa da mineração. Então, a mineração tem que ser feita com bases justamente de natureza regular, respeitando a Constituição Federal, respeitando ali o meio ambiente que se determina. Né? Nós temos os órgãos fiscalizadores, como a nível federal, a Agência Nacional de Mineração, a nível estadual também a SEMA, que faz um trabalho extraordinário, né, desse segmento. As águas ali estão em circuito fechado, não podem haver contaminação nos corpos hídricos. O mercúrio utilizado também em circuito fechado, né, essa mineração, isso para a questão do ouro. E para as outras atividades minerárias também, o trabalho da SEMA tem sido fantástico, o trabalho da Betamate também é elogiável, muito bom no sentido do embasamento tecnológico, do embasamento técnico, também, né, jurídico, do apoio que se faz. Então, esses órgãos ligados à mineração a nível do Estado, eles estão fazendo a diferença. O Mato Grosso hoje é um case de sucesso a nível de mineração no Brasil. A arrecadação, o senhor tem números? A arrecadação em Mato Grosso, da CEFEM, de janeiro a outubro deste ano, foi de 92 milhões de reais, dos quais os municípios diretamente envolvidos recebem 60% dessa arrecadação. É um retorno social. Então, exatamente, é um retorno social. E que esses recursos devem ser fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, pelo Ministério Público de Contas também do Estado de Mato Grosso, pelo Ministério Público Estadual, não é? E por toda a sociedade, pela comunidade local, porque é um bom recurso que ele está sendo canalizado para as prefeituras para que ela faça esse trabalho socioambiental. E a gente tem como exemplo de arrecadação de CEFEM que ajuda os municípios, Peixoto de Azevedo, um exemplo disso, agora Aripuanã e aqui na Baixada Cuiabana também, que é o caso de Poconé. Municípios que têm grande parte da sua economia a mineração de ouro e que recebem grandes fatias do CEFEM. Só para a gente quantificar, dos 141 municípios, quantos municípios têm extrativismo mineral no estado? Olha, nós temos catalogado 86 municípios. Olha só, 86 municípios. 86 municípios com atividade mineral. Nós temos os 7 maiores municípios, que aqui a gente, vou tentar aqui de cabeça citá-los aqui, de arrecadação, como Poconé, Livramento, Peixoto de Azevedo, nós temos Aripuanã, nós também temos Pontes e Lacerda, né, que tem também uma boa arrecadação, nós temos Nova Chavantina, né, e nós temos Matupá, né, vizinho a Peixoto também, e nós temos Nobres na atividade do calcário, na mineração do calcário, que é um grande arrecadador. Chapada também, né? Mineração de água mineral também água mineral também em Chapada, né? Então, nós temos esses 86 municípios. Nós temos os maiores, que eu mais ou menos citei aqui, né? E temos de médio e de pequena arrecadação, né? Então, você veja que é um estado riquíssimo e um estado em ascensão do ponto de vista mineral, né? Com a chegada aí das ferrovias, né, nós vamos ter aí um crescimento ainda maior da nossa atividade. Recentemente, nós levamos alunos da IFMT para conhecer uma das minas em Poconé, né, a mineradora Santa Clara. Foram 100 alunos, né, com professores acompanhando, coordenadores, né, da IFMT, que é chamada Escola Técnica Federal, antiga, né,
hoje Instituto Federal de Educação de Mato Grosso. E nós agora, dia 18, já temos uma pauta de reunião com o reitor e demais professores para que possamos dizer quais são as carências da atividade minerária que a escola técnica possa vir a suprir, abrindo novos cursos, por exemplo, né? E também abrindo as portas para o setor minerário através de disponibilizar toda a educação necessária para que a gente possa fazer esse trabalho de parceria, né? É importante colocar, né, doutor, que a mineração hoje ela não é feita da forma arcaica como a gente conheceu no passado, Rafa. Como as pessoas ainda vislumbram, né? Porque Isso. quando você fala em mineração, as pessoas ainda pensam naquela bateia, né? Bateia. O uso de mercúrio e a acha caixa- que é assim até hoje. A caixa, né, que é onde a gente observa que se precisa do engenheiro de minas, né, para atuar nessa atividade. Você precisa do geólogo. Hoje tem o técnico de mineração também, que ajuda bastante, principalmente o pequeno minerador, que tem uma certa dificuldade em acessar tecnologia, acessar equipamentos mais caros, e que esses profissionais vêm para suprir essa necessidade com a sua atividade diária. Exatamente. E nós também estamos conversando com a reitoria de Mato Grosso, né, da Universidade de Mato Grosso, para que no seu campus de Várzea Grande, onde tem os cursos de engenharia de minas e de geologia, né, possamos também ali fazer essa parceria com os seus alunos, fazendo estágios, né, nas mineradoras, tanto da Baixada como também dos outros setores, dos demais municípios minerários, né? E isso está assim, em grau bem adiantado, essa conversa, né, para que a gente possa trazer bons frutos, né? E também, em relação a essa matéria, né, a Universidade de Mato Grosso está trabalhando muito intensamente para trazer uma unidade do CETEM, do Centro de Tecnologia Mineral, para o Mato Grosso. Esse é um movimento que veio principalmente do setor, né? A gente observa aí que o setor vem se organizando, a FECOMIN, a própria Fomentas, através das suas mineradoras e outros grupos de mineração fortes do Mato Grosso, vem atuando para que o CETEM venha se instalar no estado, né? Todo mundo aí se abraçando, dando forças, como é o caso também da Metamate. Exato, como da Metamate, do Instituto também, somos do Minério, se associando, as cooperativas todas, como você colocou, pela FECOMIN, né? a academia, né? Empalmando, né? Essa obrigação institucional de trazer essa unidade, né? Aqui para Mato Grosso, para desenvolver a mineração. Isso ficou no passado, há mais de 30 anos atrás, essa mineração chamada de natureza ilegal, extrativista, sem tecnologia, ainda na bateia, na picareta, né? Na bateia, da picareta, não. Hoje, a moderna mineração, a nova mineração, ela tem que estar fazendo essas boas práticas, inserida nesse contexto, sob pena de ser excluída do mercado, naturalmente, porque o mercado comprador no exterior, ele não quer saber de ouro vindo ou de qualquer minério vindo de natureza ilegal. E hoje, no mercado interno também, a indústria joalheira, o setor de joias, né, que vende as joalharias, também não querem esse ouro vindo de áreas indígenas, por exemplo. Mas vamos falar de uma coisa que é um gargalo, que a gente enxerga como gargalo. A gente sabe que a extração mineral do ouro, ela contribuiu bastante para a expansão territorial do Brasil, né? Até o Tratado de Tordesilhas era de 3 milhões o território brasileiro, com os bandeirantes passou para 8 milhões de hectares, graças como é que fala? Aos bandeirantes que foram atrás de ouro. A gente colocou aqui que o ouro está na Bíblia, que desde que o mundo é mundo ele existe, né? A extração mineral, que hoje em dia nos componentes eletrônicos eles são fundamentais, mas existe o preconceito em relação à atividade.
O que falta para tirar? Porque a gente vê, por exemplo, que a agricultura extensiva, ela sofria com isso até alguns anos atrás, e ela conseguiu quebrar essa barreira e avançar, inclusive tendo acesso a créditos, que é uma dificuldade que o minerador tem. Como que o senhor enxerga esse cenário? O que falta para que a atividade seja reconhecida? Porque é estranho a gente ver que o comprador da Suíça, ele exige que o ouro seja sustentável. E o Brasil não consegue enxergar as boas práticas da mineração, né, que é feita aqui. O que está faltando para o setor engajar e conseguir quebrar essa barreira do preconceito? Porque é o preconceito que existe com essa atividade. Olha, isso daí é uma questão de cultura. É uma questão de maturidade do setor. Como aconteceu também na agricultura, né, na pecuária de igual modo. Né? Nós estamos hoje vendo que o Mato Grosso moderno é bem diferente de 30 anos atrás, né? Quando, como fronteira agrícola, sofria esses preconceitos. Né? Eu estou no estado desde 1985 e participando ativamente do crescimento do estado, né, de forma institucional. E hoje, Mato Grosso, no setor agropecuário, é essa potência. Mas o que se deveu a essa potência? Tecnologia, educação. Nós temos, por exemplo, a Embrapa, né, que fez uma revolução na agricultura, tanto também na agricultura como na pecuária. Né? Nós estamos também vendo novas técnicas de tecnologia. Né? Ainda nós temos o desmatamento, então há restrições ao desmatamento ilegal, à exploração ilegal. Você não pode obter financiamento se você estiver fazendo umas práticas ambientais. Hoje você também tem a cadeia produtiva da carne, por exemplo, que você tem que estar certificado, né? Que são exigências internacionais. Qualquer desvio de conduta, o mercado internacional trava o produtor, o pecuarista, trava também o frigorífico, né? E impede a exportação. Né? Então, você veja que o próprio empresário, né, do setor, ele se renovou. Hoje ele combate o desmatamento, hoje ele combate a atividade ilegal. Então, o que temos hoje são aventureiros, ainda aventureiros dentro da agricultura e aventureiros no setor mineral. E esses aventureiros, o Estado, a União, está combatendo. Né? Você não pode causar um estrago ambiental na Amazônia, largar esse passivo ambiental ali como que fosse um lixo. Não pode, é impossível que isso aconteça, né, do ponto de vista do ordenamento jurídico, ambiental, de sustentabilidade e econômico. A gente tem acompanhado, agora, logo após o período eleitoral, um movimento muito grande no setor, principalmente porque o presidente que foi eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, falou durante a campanha que iria acabar com o garimpo ilegal. E está certo. Agora, o problema é que muita gente não entende o que é garimpo ilegal, o que é extração ilegal, né? Porque, na verdade, o garimpo ele faz parte da nossa Constituição e é uma atividade legal. Quando se vai para uma área indígena, qualquer outra área na Amazônia, que você não tem o direito de minerar, ali é uma extração ilegal. Então a gente precisa deixar bem claro isso para as pessoas, que o governo ele tem que atuar forte contra a extração ilegal. Aquela extração que o cara chega lá no meio da Amazônia, do nada abre uma clareira e vai começar a garimpar. Aquilo é ilegal. Aquilo destrói o meio ambiente. O garimpo, que tem a sua documentação, que trabalha dentro das normas, isso é normalizado. E quando ele pratica alguma irregularidade, ele é atuado no CNPJ, no CPF de quem está responsável ali pela área. O senhor, mais que ninguém, pode nos ajudar nesse contexto. E eu percebo também que a desinformação é um fator que faz com que esse preconceito, esses maus olhos existam com relação ao setor da mineração. Né? Assim, é um setor que, por mais antigo que seja, não consegue dar visibilidade às boas práticas. E por isso que ações como a do seu instituto são muito bem vistas, porque assim, são raros esses movimentos contrários, né? Que fazem com que a sociedade enxergue, olha, existe o garimpo sim, existe o garimpo, ele dá dinheiro, ele dá retorno financeiro social para as famílias, né? E nós combatemos o que é ilegal.
Porque para fortalecer o que é legal, a gente precisa combater o que está irregular, não é isso? Então eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre a falta de informação das pessoas com relação à atividade. Veja bem, se formos usar o exemplo de Peixoto, né, que nós conhecemos, né, o Peixoto, ele faz uma atividade de garimpo, né, tecnicamente chamada garimpo, né, mas que é mineração. Ele abre ali aquela cratera, que em Peixoto, por exemplo, ele tem uma profundidade de até 4 metros, né? Mas quando ele esgota ali naquela cratera que ele abriu, né? Naquela cava ali que ele abriu, né? A mineração, tanto por norma legal, quanto pela fiscalização da SEMA, ele tem a obrigação de fechar aquela cava, né? Ali ele faz um plantio, que é com capim, ele faz ali depois um arroz, ele pode ali colocar uma soja, ele pode ali criar ali o gado. Ou pode criar até peixe no Pode criar também peixe, né? Como tem, né? Até tanques com pirarucu ali, né? Sendo criado em cativeiro. Então ele tem aquele sistema agroflorestal. Então é uma atividade que eu presenciei, não só em um, mas em todos, né? Que eu visitei. Então, isso é uma coisa diferenciada, como certa, como legal, né? Num trabalho que foi concebido, realizado pela Metamate, juntamente com a SEMA, que está vindo, fiscalizando, todo o circuito de água é fechado, né? A cooperativa de Peixoto, a COGAVEP, né, é um exemplo, é um caso de sucesso a nível nacional, né? Ali ela cadastra cerca de 6.000 a 7.000 garimpeiros cadastrados, regularizados, né? As parcerias estão todas ali registradas, a SEMA fiscaliza, tem um trabalho de acompanhamento tecnológico, lá na cooperativa de Peixoto de Azevedo, que eu presenciei, remodelou o seu parque agora há pouco, né? É um parque moderno de pesquisa, né? Também de revitalização, de repovoamento florestal, né? Você chega lá também, estão com espécies nativas, né? Para serem replantadas. Então, Peixoto é um caso de sucesso, não é? Não há nenhuma notícia de mercúrio, não é, que esteja contaminando os corpos hídricos daquela região, tá certo? Enfim, é um exemplo de mineração, né, legal, sustentável, como também é a Baixada Cuiabana, né, que são essas duas regiões que elas estão mais desenvolvidas do aspecto mineral, não é? E não fazem esse garimpo chamado ilegal. Não, ao contrário. São atividades minerárias legais, sustentáveis e com cunho social também voltado. Você veja que Peixoto não só tem ali atividade garimpeira, também tem atividade agropecuária, não é? Nos entornos também. Então, você, quando observa ali ao 63, a força que aquela região tem, né? O quanto de caminhões ali transportando a riqueza ali do estado de Mato Grosso, daquela região, daquele entorno, né? Aí você também tem a chamada capital ali do norte, que é Sinop, que é uma pujança, né? Que não é só Sinop, é todo o entorno ali econômico que dá aquela força, né, econômica, aquela pujança que Sinop tem ali hoje. Agora, quando a gente fala de mineração, a questão do mercúrio ela é bem latente, porque hoje, apesar de toda a tecnologia, ainda é difícil extrair o ouro sem usar o mercúrio. E um dos exemplos que a gente observa na região de Peixoto é que eles desenvolveram um trabalho para que o mercúrio ele seja usado num local chamado central de amalgamação, ou seja,
todo o processo de mineração e na hora de fazer a amálgama, tirar o ouro da terra, ele é feito num circuito fechado. Ele não tem mais aquele contato com a natureza como tinha no passado. Por isso que se criou esse estigma que o garimpo e a mineração destrói o meio ambiente com a poluição do mercúrio. Então, esse já é um grande avanço para esse setor. O que eu observo é que o próprio setor ainda não se despertou para divulgar essas boas práticas. Sim. A gente tem uma certa dificuldade de encontrar na mídia boas ações da mineração. O próprio setor precisa se organizar para se comunicar melhor. A atividade só tem espaço quando é notícia negativa, né? Descobri um garimpo numa terra indígena e tem um espaço enorme, né? Garimpo ilegal. Garimpo ilegal, mas assim, as boas práticas não são divulgadas. E assim, o que eu percebo? A atividade, a extração de minério, né? Do ouro, por exemplo, o impacto visual é muito negativo, né? É uma atividade que não é bonita de se ver. Você vê uma lavoura, aquela coisa verde, bonita, por mais que você saiba que não está contribuindo em nada com o meio ambiente, visualmente é muito agradável. A atividade mineral não, né? Você vê um garimpo, é uma coisa assim, fala, nossa, que não é uma atividade legal. Só que é uma atividade que tem começo, meio e fim, né? Ela acaba, ela tem período para acabar e tem que ser, o dano ambiental, né? Tem que ser recomposto ao final da atividade. Então, assim, a sociedade não sabe disso. Acha que é como antigamente, que você vê aquelas cidades que eram abandonadas, com aqueles buracos enormes, né? Não, tudo tem que ser recomposto, o dano ambiental tem que ser revertido, né? E a gente precisa dar visibilidade, a gente precisa que as pessoas tenham conhecimento disso, porque quando, assim, eu não sei como é que é a questão legal, como é que está a questão de tramitação de leis no Congresso Nacional e do Governo Federal para poder regulamentar a atividade e para conceder crédito, porque através de dinheiro, de financiamento, a atividade vai poder se fortalecer e ter uma nova visão, não é verdade? Sim, exatamente. Aí nós temos, a partir de 1988, com a Constituição Federal, né, com esse tratamento no artigo 225 do meio ambiente, que deu um novo enfoque, né, isso daí foi um avanço muito grande dentro da legislação, vamos assim dizer, infraconstitucional. Ou seja, dentro daquilo que regulamentou, né, essa atividade. Ela pode ter, visualmente, não ser das mais bonitas naquele momento, né, mas ela tem um impacto muito pequeno dentro da vegetação, por exemplo. Que legal, olha aqui. Então, ela tem um impacto muito pequeno. Então, por exemplo, citou aqui o peixoto. Então, o peixoto convive, se você olha, observa, aquele perímetro que é ali aberto de mineração é um perímetro muito pequeno, que você, no momento em que fecha, ele recompõe, parece que nunca foi garimpado na vida, né? Ele está ali, tem áreas que realmente, né, nunca foi garimpado, parece que nunca tenha sido garimpado, e convivendo ali com as APAs, né? Com as áreas de proteção ambiental. Tá? Então, você veja que, passado o estágio de mineração, aquele ambiente é recomposto e fica realmente ali para todo sempre, né? Recomposto, sendo explorado da atividade que quiser. Você ali pode plantar, né, espécies nativas para extrair lá futuramente, né? Você pode ter atividade pecuária, você pode ter a piscicultura, enfim, né? N tipo de atividades que você possa vir explorar sem vestígios que tenha sido garimpo. Aqui na Baixada Cuiabana, onde a exploração das cavas são um pouco mais profundas, né, você também, a partir de quando você esgota, é obrigação legal, né, de um minerador tampar, vamos assim usar a expressão mais simples, tampar aquela cava, aquele buraco, ou encher também ali d'água para fazer piscicultura, criar peixe. Recentemente, né, uma das cavas aqui na Baixada Cuiabana estava com água e serviu para a Baixada Cuiabana, ali no município de Poconé, para fazer a doação de água para a empresa Águas de Poconé, para que ela pudesse abastecer a cidade. Abasteceu justamente numa parceria entre a mineração e a empresa Águas de Poconé. Aí que a gente tira aquela situação do mercúrio, né? Porque a cava
pode estar contaminada com mercúrio. Um exemplo de que não é utilizada é esse exemplo aí de Poconé, que a água que foi acumulou dentro da cava, né, que são cavas profundas e acabam minando a água ali, acabou servindo para a comunidade água potável. Eu conheci, inclusive, essa mineradora, salvo engano, é Chimbuva, o nome da mineradora. Sim. Uma situação muito interessante, porque no momento que a sociedade precisava de água, ela tinha um reservatório muito grande para oferecer. Né? Ele falou de recomposição de áreas degradadas para usar as cavas de garimpo como para piscicultura, né? E eu já ouvi muita gente falar, mas peixe criado em cava de garimpo tem mercúrio, gente. Então, é importante a gente deixar bem claro essa questão da relação do mercúrio no processo. Como que ele entra nesse processo? Né? Exatamente. Você abordou bem a questão. Hoje, o mercúrio ele é somente utilizado nesse momento da amalgamação. E ele ali está confinado, em nada mais. Nós tivemos o cuidado de visitarmos o CETEM em junho, que é o Centro Tecnológico Mineral do Brasil, a maior referência, né? Porque lá foi feito um trabalho chamado Inventário do Mercúrio na Mineração Brasileira, de autoria das professoras Zuleika e Lilian. E tivemos com elas ali visitando. E nos foi dito, naquela oportunidade, que não há, no momento, nada que possa substituir o mercúrio para essa extração do ouro. O que tem que ser feito é esse uso consciente, no momento da amalgamação, né, e usar a retorta, que foi justamente um equipamento desenvolvido pela CETEM na década de 80, né, início de 90, para que pudesse eliminar, né, todo aquele efeito danoso do mercúrio que pudesse ele ir tanto para, vamos assim dizer, a atmosfera, como para a própria terra, né? A própria superfície. A retorta é interessante, doutor, porque é um equipamento, Rafa. Rafa é novato aqui nesse mundo da mineração. É interessante explicar, porque a retorta ela é onde o minerador, que antigamente queimava a céu aberto, o ouro, né, feito a amálgama, ele vai queimar num circuito fechado. E aquele mercúrio que está no ouro, ele volta para o seu estado natural, né? Fica no estado líquido novamente e não vai para o meio ambiente como fumaça e poluir, e até o garimpeiro inalava aquilo, que é um problema muito sério para a saúde. Então, essa retorta criada pelo CETEM, ela trouxe um ganho muito grande para o setor. E hoje, a gente vai em pequenos garimpos, a maioria dos garimpeiros já utilizam a retorta, justamente pelo reconhecimento do bem que ela faz para o meio ambiente e para quem está na atividade. Para você ter uma noção, para quem está nos ouvindo, ela consegue evitar que 97% da contaminação ela vá para a atmosfera. Ele, né, recupera. E ela recupera 97%. Ele é reutilizado. Reutilizado. Para você ter a noção da eficiência da retorta. Tá? E esses 3%, talvez a gente possa até atribuir no momento do manejo. É na hora que você está bateando o ouro exatamente, para criar amálgama. Então, é isso daí. Né? Então, esse equipamento. Tem-se buscado novas tecnologias, por exemplo, na Colômbia, no Peru, mas o tipo da granulometria do ouro ali, ele é mais grosso, é diferente. Né? Você tem buscado também na gravimetria, também, que é um processo de esmagamento, né, do ouro. Mas quando o ouro ele é muito fino, né, você tem dificuldade de usar outro tipo de tecnologia, por exemplo, pau de balsas, que também é utilizado na Colômbia. Teve uma comitiva que saiu daqui de Mato Grosso e de Brasília, foram até lá visitar, mas é uma coisa ainda muito primária, né? Que ela não dá conta de ser utilizada em larga escala, como aqui, por exemplo, em Mato Grosso. Né? Então, nós ainda hoje temos também, está se buscando também uma pesquisa sendo feita numa máquina
do equipamento pela Brastorno a ser desenvolvido para também buscar substituir o uso do mercúrio, uma parceria que está sendo desenvolvida aqui no setor da mineração aqui da Baixada Cuiabana. O senhor falou uma coisa interessante sobre rastreabilidade do ouro. O que as pessoas não têm conhecimento, eu aprendi com vocês, é que o ouro tem identidade, né? O senhor está falando o ouro da Colômbia é diferente do ouro daqui. E eu queria que o senhor explicasse isso pra gente, como é que funciona, porque dependendo da região onde ele é encontrado, ele é completamente diferente e isso faz com que a gente consiga rastreabilizar, sabe, qual a origem desse ouro, se era lícita ou não, né? Exato. Então, isso é uma tecnologia que ela vem sendo desenvolvida, inclusive, né, pela CPRM, em parceria com as universidades e com a Polícia Federal, né, que elas estão justamente buscando identificar essas diversas regiões onde o ouro é extraído, né, porque cada um tem sua característica, né? Então, através de estudos isotópicos, como eles chamam, né, isso pode ser caracterizado de uma região, por exemplo, do Tapajós, que diferentemente aqui da Baixada Cuiabana, que é diferente da região de Peixoto, de Aripuanã, de Pontes e Lacerda, enfim, né? Então eles vão ter condições de desenvolver essa tecnologia para ter esse DNA do ouro, né? De onde ele veio. Então é um avanço, né? Que nós estamos aqui nos antecipando, inclusive, dentro dessa rastreabilidade, utilizando esse blockchain. Esse blockchain, o que é, na verdade? Eles são informações por blocos. Então, quando ele está ali extraindo sendo da mina, então, aquela primeira informação de qual mina, qual lastro ambiental, qual lastro minerário. Então, aquela mina, aquele local, aquele tipo de ouro, você ali tem uma informação. Então, quando ele vai ser transportado, ele também já tem outra informação daquele momento do transporte. E se ele está indo para a fundição, aquela informação também ela deve ser anotada, ou seja, vai sendo rastreada toda aquela sua... Todo o processo, toda a cadeia, né? Toda a cadeia, até chegar para ser exportado ou até também para ser utilizado no mercado interno. É uma certificação, né? Uma certificação. Aí sim, vem a rastreabilidade para que ele seja certificado. Quem é que vai certificar? Ou pode ser o próprio Instituto Somos do Minério, ou pode ser uma empresa privada, né? Qualquer outro tipo de organização que ela possa ali formatar, né, todo um checklist dessas informações e contratar uma empresa especializada de auditoria externa. Que essa empresa de auditoria externa, ela vai dizer, todo esse processo daqui, ele teve começo, meio e fim. Só para me entender e o senhor também esclarecer, recentemente a gente teve uma mina aqui da Baixada Cuiabana que foi certificada pelo SBGI, que é uma entidade internacional, salvo engano, da Suíça, que veio e certificou que esse ouro tirado dessa mina chegou lá com todos os processos legais que a nossa legislação prega. Então é interessante colocar que hoje já existe essa rastreabilidade, só que pouca gente conhece, né? Essa rastreabilidade ela fica mais fácil de ser visualizada, de ser checada, porque ela está sendo extraída ali daquela mina, né? Então veio a Associação Suíça, né, para o Ouro do Bem, e ela vem e fiscaliza, e ela faz o seu controle, né, de fiscalização regular. Então ela tem os seus consultores que estão ali acompanhando, né? E é tão interessante que o trabalho deles, que além de acompanhar, eles promovem uma bonificação do grama do ouro de $1.
Que massa. Nossa, muito legal. E esse dólar, ele destina 75 centavos do dólar para quê? Atividades socioambientais junto à comunidade, como, por exemplo, Poconé, Livramento. Né? 15% também, 15 centavos desse dólar, é para atividades de desenvolvimento tecnológico, para tecnologia. Né? Ou seja, essa bonificação tem um carimbo. Tem um carimbo. Né? E 15% desse $1, ele fica para gerenciamento desse projeto. Então, o produtor, o fornecedor, ele tem 85 centavos de dólar, né? Bonificado, né? Para o ouro que ele produz dentro das condições legais e socioambientais. Por exemplo, ele não pode ter contratação de trabalho infantil. Ele não pode ter contratação, ou não diria contratação, mas reduzir o trabalhador à condição análoga a escravo. Não é? Respeitar os direitos humanos, a inserção da mulher na cadeia minerária, não é? Na igualdade de gênero. Isso poderia ser um tema de um outro programa, né? De um outro podcast, de um outro podcast, porque é uma atividade muito masculina ainda, né? Muito fechada. Muito fechada ainda, mas está justamente se abrindo, não é? Então, todas essas exigências que ele coloca, né? Aí sim, ambiental, o controle do mercúrio, por exemplo, ele quer saber a nota fiscal que você comprou o mercúrio legalmente. Não pode ser o mercúrio pirata, contrabandeado, não. Ele tem que ter a nota fiscal, né, de onde ele comprou, o quanto ele usa. Ele tem que apresentar um relatório anual de lavra, não é? E agora, com a nova legislação, vai ter que ser apresentado esse relatório mensal de lavra também. Que antes era apresentado só no final do ano. Só no final do ano. Exatamente. Agora ele passa a ser, através do DF-CFEM, ser apresentado mensalmente para fazer esse fechamento ao final do ano, né, para não dar margem à fraude. E eles querem, e eles ficam muito fazendo cruzamento agora desse ouro quando ele é comprado nos postos de compra de ouro, não é? Que vem de determinadas outras áreas para essa fundição e ser exportado. Então, como é que eu vou saber que esse ouro ele vem também de uma fonte regular? Não é? Eu faço o quê? A auditoria, né, ambiental, auditoria externa nas áreas que os postos de compra de ouro estão fazendo a compra, a aquisição, e faço auditoria interna também quando do momento da aquisição desse metal, né, nos postos de ouro, né? Então, nos postos de compra de ouro. Então, tudo isso vem sendo auditado, vem sendo certificado, para ser certificado. E esse avanço também vai para as cooperativas minerais. As cooperativas, ela tem também que se ajustar à OCB, às normas da OCB, normas de governança. As cooperativas também têm que ter essas normas de governança para que ela possa fazer uma boa venda, essa venda sustentável, eliminar esses riscos, né, de garimpos ilegais, ou chamado extração ilegal, não é? Do minério do ouro, por exemplo. Então, essas cooperativas têm que se ajustar às normas de governança, ou seja, os garimpeiros organizados, associados em cooperativa, têm que estar devidamente organizados, esses recursos passarem por dentro da cooperativa. Não é? As cooperativas não podem ser cooperativas mais de um dono só, não é? Ter essa fachada, elas têm que cumprir a sua finalidade, que a Constituição determina e a lei determina, que é o cooperativismo, deve estar organizado, não é? Para que também tenha o seu mercado, porque senão vai estar fora do mercado. Ou seja, o setor ele é bem regulado, ele tem boas práticas e precisa se comunicar melhor. Ter visibilidade, né? Exatamente. A gente, antes de finalizar, a gente falou de forma bem passando assim sobre a questão de garimpo em terra indígena, que eu acho que hoje
é o principal mote aí, que é a principal crítica que existe da sociedade, a questão de... E nós, né, no estado de Mato Grosso, nós temos essa atividade, infelizmente, de atividade de mineração ilegal em terras indígenas. Eu queria que o senhor falasse isso pra gente, falasse sobre isso. Olha, em Mato Grosso, em área indígena, nós basicamente não temos, em Mato Grosso, não é? Nós temos um ponto de garimpo ilegal que eu tenho conhecimento em Pontes e Lacerda, não é? Mas naquilo que se tinha no Sararé, na área indígena Sararé, houve a extrusão e os garimpeiros para lá não voltaram. Ou seja, quando eu digo garimpeiro, essas pessoas que fazem essa extração ilegal, para lá não voltaram. Né? Mas nós temos notícia, sim, no Pará, né? Que há essa... No Amazonas. No Amazonas, né? Que se tem. Né? E isso daí nós temos que utilizar de todos os meios e esforços, não é? Em apoiar o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, né, da Justiça Federal, né, para evitar esta exploração em área indígena, né, em unidades de conservação não autorizadas, tá certo? Porque isso daí são aventureiros, são pessoas que estão à margem da lei, né, e isso não traz nenhum benefício para o país, para a sociedade. Pelo contrário, só macula a imagem da mineração. Exatamente, pelo contrário. E nós temos que fazermos a mineração legal, né, de dissipar, acabar com essa imagem, né, ou essa má imagem que se tem. Então nós temos que gerar conteúdos e conteúdos positivos, não é? Que são esses conteúdos positivos? Dizendo não à exploração ilegal, à extração ilegal, não é? Não concordando com isso, não comprando o ouro que vem dessas regiões que são de natureza ilegal, que não se permite. Por quê? Para que haja mineração na área indígena, a Constituição, no seu artigo 231, tem que ser regulamentada, no seu parágrafo 3º. E enquanto houver essas más práticas, essas ilegalidades, né, fica difícil de você criar uma consciência coletiva para regulamentar o setor da mineração. O senhor acredita que vai haver essa regulamentação? Acredito sim que ela haverá. Mas conversando agora, participando do debate em Minas Gerais, com o presidente do Instituto Socioambiental, o Márcio Santilha, que eu conheço desde 1988, né, ele, fazendo a ele essa pergunta, esse questionamento, ele disse que sim, que dentro desse novo cenário político pode acontecer, pode haver, mas desde que façamos todo o setor o dever de casa, ou seja, eliminar toda essa mentalidade de extração ilegal, não é? Tendo as boas práticas de natureza socioambientais, não é? De sustentabilidade, de acordo com a lei. Então, havendo essa correção de rumo, então há essa possibilidade de que isso ocorra, né? Mas enquanto não, ele foi bem enfático, né, de dizer que não tem esse entendimento e que nós achamos correto, né? Achamos correto, porque primeiro temos que fazer toda a organização do setor e é por isso que o Instituto Somos do Minério, de forma geral, né, ele entende e busca disseminar as boas práticas, defendendo as boas práticas, né, cuja visão, felizmente, ela está se expandindo ao estado de Mato Grosso, para outras regiões, como do Pará, do Goiás, de Rondônia, não é? Do próprio Amazonas, conversando com os diversos setores, não é? Viajando, não é? Para participar de seminários, de exposições, não é? Tanto a nível de Agência Nacional de Mineração, como do Ministério de Minas e Energia, né, no Centro Tecnológico Mineral, conversando com outros organismos, né,
com a Universidade de São Paulo, a USP também, conversando com a Universidade Federal aqui de Mato Grosso, né, para que a gente possa amarrar todas essas pontas institucionais, né, de trazer o setor como um todo, né, para as boas práticas. Eu percebo que o avanço dessa atividade no Mato Grosso nos últimos 20 anos foi tamanho, assim, né? E infelizmente estados como o Pará, que tem um grande potencial mineral, eles estão bem aquém. Então é necessário que todos andemos assim na mesma velocidade, que a gente consiga juntar essas boas práticas para que haja essa regulamentação tão importante, né, doutor? Sem dúvida. Temos que estar, como se diz hoje, na mesma página, né? Perfeito. Fazendo essa leitura. E o Instituto tem um papel muito fundamental em tudo isso, né? Como o senhor falou, o Instituto ele tem sua sede no Mato Grosso, mas hoje ele vem buscando atuar em vários estados do Brasil, está presente nos grandes debates, para que possa realmente trazer essa informação da boa mineração. E não é só unificar a linguagem, mas é unificar os trabalhos, né? Assim, a mesma tecnologia que é aplicada aqui tem que ser aplicada no nosso estado vizinho ali, em outros estados que fazem prática do uso da mineração, para que a gente consiga avançar no setor, né? Porque não adianta um estado estar com grande investimento tecnológico, porque a regulamentação é federal, então... mas o conhecimento tem que ser pulverizado. Exatamente. O conhecimento tem que ser pulverizado, divulgado, né? Disseminado, né? Debatido, né? Aprendendo, né? Com eles também, para que a gente, nos nossos estados vizinhos, né? Não cometa mais os mesmos erros que nós, aqui em Mato Grosso, cometemos há 30 anos atrás. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, nós aprendendo com os erros, né? Com a experiência e com a maturidade, né? É que a gente tem que buscar essas novas práticas, né? Ambientais, né? Sociais, né? Usando a palavra hoje da moda, né? Da sustentabilidade, porque a sociedade hoje mudou também, mudou muito, não é? Nossos filhos, netos, não é? Que estão hoje nas universidades, não é? Com a informação divulgada, não é? Pelos meios, pelas mídias, né? Eles têm uma consciência ecológica de que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não existia. Não é? Então, hoje mudou. Não é? E a gente tem que se adequar a essa nova realidade e daqui para frente com muito mais razão ainda. Doutor Roberto, o assunto é muito bom, a hora passou que a gente não viu, gostaríamos de ficar ainda mais tempo debatendo esse assunto, que é um assunto apaixonante. Eu particularmente gosto muito da mineração, tenho atuado fortemente na comunicação dessa área e vejo que o setor está buscando realmente mudar a imagem que tem errônea de que o setor trabalha muito dentro da ilegalidade. E o Instituto Somos do Minério tem um papel fundamental de trazer realmente à luz a esse setor, como o senhor vem trazendo junto com a sua equipe à frente desse instituto, um trabalho muito forte na Baixada Cuiabana, também com a parceria com as cooperativas, e a gente só deseja que isso avance ainda mais, que possamos trazer o senhor mais uma vez aqui nos próximos meses para falar de mais inovações, de avanços para esse setor da mineração. Eu, em nome do Instituto Somos do Minério, da nossa equipe e dos mineradores também do estado de Mato Grosso, né, agradecemos essa oportunidade, né, para aqui divulgar as boas práticas da mineração, né, e rogando a Deus que nos ilumine, nos oriente de sabedoria, conhecimento, para que a gente possa, né, continuar essa missão que nos foi dada, né, ao Instituto, né, com toda a equipe, né, que tem pessoas especializadas e abnegadas, né, para a gente trazer, né, à sociedade todas essas informações das boas práticas que estão sendo feitas pelos mineradores atualmente, tanto da Baixada como do Norte, do Mato Grosso como um todo, né, para que nesse efeito rede,
né, os demais estados possam também assim adotar as boas práticas da mineração. Muito bom. E o nosso site Minera MT, juntamente com o nosso podcast Mineral, tem essa finalidade de mostrar as boas práticas. E a gente convidou aí, e espero também que ela continue com a gente, a Rafaela Padilha, que agora é editora-chefe do Minera MT, um site que tem essa finalidade, de mostrar as boas práticas, de debater essa questão, tanto a nível de Mato Grosso, como também a nível de Brasil. Mais uma vez, obrigado, Rafa, por essa parceria. Eu que agradeço pela aula, né, que eu tive aqui com o Dr. Roberto. E lembrando que eu tenho muita simpatia pelo setor mineral, que a minha família veio do Maranhão para o Mato Grosso para trabalhar na mineração, no garimpo, né? Porque naquela época, 77 anos atrás. Em que região do Mato Grosso? No Alto Paraguai. Alto Paraguai. Alto Paraguai tem mineração de diamante. Olha que coisa. Conheci recentemente Alto Paraguai e a gente observa que Mato Grosso, Cuiabá, nasceu da mineração. Os bandeirantes chegaram aqui em 1917, 27, por aí, para primeiro pegar índios para levar para São Paulo, né? Mas aí observaram que tinha coisa melhor, que era o ouro. Então, daí para frente, a gente observa que várias regiões de Mato Grosso foram se desenvolvendo com a mineração de ouro, mineração de diamante, e até hoje são duas atividades, dois minérios que têm uma mineração ainda muito forte. E a gente observa que só vai crescer ainda mais com o advento da tecnologia, com esses trabalhos como o que o Somos do Minério está fazendo hoje. E o nosso podcast tem realmente essa finalidade. Queremos convidar outras pessoas que são ligadas à mineração para vir aqui mostrar as boas práticas, debater com a gente sobre esse assunto. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. E esse é o Minera MT, o nosso podcast podcast Mineral, que está iniciando agora. Essa é a nossa primeira edição de muitas que virão por aí. Muito obrigado a todos pela audiência.